Quem está feliz por estar aqui essa noite? Então segura a mão aí, segura a mão. Deus amado, essa mão é para dizer que nós estamos felizes de estar na sua presença. Segura a nossa mão, Senhor, e dirige-nos na sua palavra. Cura o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, o nosso tema vai começar a dar um salto diferente. Hoje ele vai começar a tomar uma dimensão diferente. E sabe que eu fico pensando assim que muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, não têm contato com ela, ou só conhecem superficialmente, né? As pessoas dizem assim, ou pensam, puxa, eu vou estudar a Bíblia, essa coisa chata, né? É uma coisa assim, esse povo crente, católico, carola, fica indo atrás de Bíblia, mas é aquela historinha, aquela coisa. Mas as pessoas não imaginam quanto tem de conhecimento, de ciência, de história, de geografia, quanto tem na Bíblia de profecia, e quanto a gente viaja ao estudar a Bíblia. Vê quantas coisas a gente tem aprendido estudando junto esses dias. É verdade ou não é? Quantas coisas maravilhosas, e que eu tenho certeza nem passavam na sua mente que pudesse estar dentro da Bíblia. E muitos de nós, assim, cristãos, né? Muitos de nós, membros dessa igreja, e de repente você começa a entrar em contato com a profundidade da palavra de Deus, e quanto mais você conhece, você vê que tem mais para conhecer, e a gente fica maravilhado. Eu sou pastor há 26 anos, e nos últimos anos eu tenho conhecido cada coisa maravilhosa. Deus tem aberto minha mente, meu coração, e Ele tem me mostrado coisas que quando eu fico sabendo, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Hoje, nós vamos começar dentro do mesmo tema, e vamos começar a caminhar para o que é o clamor da meia-noite, porque até agora, de clamor da meia-noite mesmo, nada, não é? Mas lembra, nós estamos aprendendo a fazer uma conta de dividir. Mas para fazer a conta de dividir, a gente tem que aprender a somar, tem que aprender a multiplicar, subtrair, para poder fazer a conta de dividir. Porque a conta de dividir ela é complicada, né? A não ser que você tenha uma calculadora, mas aqui não vale usar calculadora. A gente tem que aprender, e para aprender, para chegar lá no que é o clamor da meia-noite, nós temos que começar aqui da base, e é o que nós estamos fazendo. Hoje o nosso estudo vai dar um salto. Só que eu tenho um compromisso com você, de acertar uma coisinha que apareceu errado no fim do culto da semana passada. Alguém percebeu? Num slide. Eu vou mostrar para você, você vai se lembrar. Quer ver? Vamos dar uma olhada então. Vamos ver como é que... Lembra que eu mostrei a figura do santuário de lado? E eu disse para você, aí estão os móveis do santuário, né? Do lado de fora, o pátio e a pia, significando, mostrando o sacrifício de Jesus. Dentro do santuário, no lugar santíssimo, no lugar santo, estavam ali os 3 móveis, que eram a mesa com os pães, o castiçal com 7 lâmpadas e o altar de incenso, certo? Isso aí significa a intercessão de Jesus como o sacerdote. E dentro do lugar santíssimo, a arca do concerto, que era acessada pelo sumo sacerdote no dia do juízo, que era o dia da expiação. Quantas vezes por ano? Uau, vocês estão afiados. Quantas vezes? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e comparecia diante da presença de Deus, e ali estava a arca do concerto, significando o juízo. Aí eu disse para vocês, vamos ter uma visão diferente do santuário. Vamos pegar um helicóptero e vamos olhar o santuário de cima, e nós vamos ver que o santuário de Israel extravasava a graça de Jesus por todos os lados. E a gente pegando um helicóptero, tirando o manto, ou tirando a capa que revestia, a lona que revestia o santuário, e olhando os móveis por cima, o que a gente veria? A gente veria nessa disposição os móveis do santuário. Não é isso que a gente viu?
E a gente vê que esses móveis todos foram colocados dentro do santuário em formato de cruz. E eu disse, olha aí, Deus não faz nada por acaso. E logo em seguida, eu disse para vocês que na língua grega, a palavra cruz é o quê? Stauros, né? E cada letra tem um valor numérico. E eu disse, o S é 0, o T é... E quando cheguei no fim, eu disse que o S era 200. Você está vendo que tem o S0 e o S200? E algumas pessoas me chamaram a atenção. Pastor, dá uma olhada, porque tem o primeiro S valendo 0 e tem o último valendo 200. Como é que pode ser isso? E eu fui olhar e estava errado mesmo. Olha só, que maravilha quando as pessoas estão atentas, né, e vêm falar com a gente, porque podia ninguém falar nada, você chegar em casa assim, aquele negócio ali está errado. Como é que pode? Um S lá e outro. Quem notou isso? Quero ver a mão. Uau, quanta gente, né? Ainda bem que na hora você não falou nada, você não ia saber nem o que responder. Mas daí eu fui olhar o dicionário, porque dá 777, somando eterna perfeição, né? Mas, na verdade, não é stauros, é etauros, não é S no começo. Então, a palavra cruz em grego não é stauros, mas é etauros. E aí muda tudo. Muda não, dá o mesmo significado, só que o E não tem valor numérico. O E é igual a 0, o S não, o S é 200, tá? Então está explicado isso aqui? Está explicado? Você pode ir no Google lá e pedir em grego a palavra cruz e você vai ver etauros do jeito que está lá. Bom, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu quero pedir a você para abrir a Bíblia em Jó, no capítulo 1. E Jó fica um pouco antes da metade da Bíblia. O livro maior da Bíblia é Salmos e Jó vem logo antes de Salmos. E nós vamos ler no capítulo 1 de Jó. Jó, capítulo 1. Do verso 1 em diante. E ali diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Vamos pular para o verso 13. Aconteceu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, quando veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra em sinal de tristeza e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que homem era esse? Um super-homem? A história, ela é tão tremenda que ela chega a ser quase bizarra, né? A impressão que é uma invenção, porque é muita desgraça acontecendo uma atrás da outra, é ou não é? De uma vez só, de repente, num momento, tudo acontece, e Jó, de uma hora para outra, perde tudo. Eu tenho estado em contato com gente que perde um filho e entra no desespero, e entra na depressão. Tenho estado em contato com gente que tem a família, mas perde tudo de uma hora para outra, e entra em desespero e entra em depressão. Agora você imagina perder tudo de uma hora para outra. Filhos, 10 filhos, todos os bens, de uma hora para outra. O que será que Jó tinha? O que será que Jó alcançou para que ele conseguisse fazer isso aqui? Porque isso aqui não era um teatro, era a vida dele. De repente, no auge da tristeza dele, no auge do desapontamento com Deus, no auge, no momento em que ele perdeu tudo na vida, principalmente as coisas que ele mais amava, que eram os filhos dele, aí diz que Jó se lançou em terra. E quando você acha que ele vai dizer assim: desgraçado homem que eu sou, miserável, por que Deus fez isso comigo? Ele diz assim: e adorou, e disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu, é assim que eu vou morrer. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que será que Jó conseguiu alcançar, enxergar? Como será que ele fez isso? A Bíblia diz quem era Jó, e eu quero fazer uma análise com você, repetindo o que Jó tinha. Aí diz que ele tinha 7 filhos, e tinha quantas filhas? 3 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 1.000 bois, ele tinha 3.000 camelos, e ele tinha 500 jumentas. Era isso o que Jó tinha. Ele era um homem muito rico. A Bíblia chega a dizer que ele era o maior de todos os do Oriente. O maior de todos os do Oriente. Esse era Jó. Eu estive conversando com um amigo meu há um tempo atrás e perguntando para ele, fiz mais ou menos uns cálculos do que daria isso aí, daria mais ou menos 10.000 cabeças de boi hoje em dia. E eu estava viajando no Pará e disse assim: quantos fazendeiros que tem aqui que você acha que tem 10.000 cabeças de gado, né? E ele disse: tem muitos. Eu conheço 10, mas tem muitos. E ao redor do Brasil tem bastante gente também. Essas pessoas têm 10.000 cabeças de gado, mas não são considerados os mais ricos do mundo. Mas Jó era, com esse tanto de coisa, considerado o mais poderoso de todo o Oriente, o mais rico de todo o Oriente. E na verdade eu me lembro que quando eu era menino e meu pai dizia que o Onassis era o homem mais rico do mundo, ele também não tinha tantos dólares como tem os mais ricos de hoje, né? Até porque o dinheiro também vai perdendo valor. O camarada, para ser mais rico, ele tem que ter mais dinheiro, porque o dinheiro vale menos. Eu sei lá. O fato é que Jó era o mais influente, o mais rico de todo o Oriente. Quem será o homem mais influente do mundo hoje? Em 2009, eu estava lendo uma revista de circulação no Brasil e de repente eu encontrei assim: saiu a lista da revista Forbes dos homens mais poderosos do mundo de 2009. E eu, com curiosidade, fui olhar. E ali estava, em 37º lugar, estava o Osama Bin Laden. Para minha surpresa, 2 degraus para cima, em 35º estava o Lula. E eu pensei: a mãe do Lula nunca pensou que ele ia ser o 35º mais influente do mundo. E em primeiro lugar, em 2009, estava lá o Barack Obama. Será que hoje ele é o mais influente, o mais poderoso do mundo? O que você acha? Talvez não na revista Forbes, mas ele é o presidente da nação mais influente do mundo, capaz de derrubar o mundo inteiro. Se eles forem para baixo, vai o mundo inteiro para baixo. O mundo está interligado hoje, né?
o mais influente do mundo, naquela época. Barack Obama, 2009, o mais influente do mundo. Que características que eles têm igual? O que será que eles têm de diferente? A gente gosta de poder, não gosta? Nós gostamos de poder. E aliás dizem assim que para a gente conhecer bem uma pessoa é fácil, é só dar poder para ela, né? Porque tem gente que depois que tem poder não tem mais amigos. Diz assim, amigos, negócios à parte, né? Tem gente que quando está abaixo precisa muito, é muito amigo de certas pessoas. Depois que ele passa acima, ele precisa para usar de degrau, né? Para pisar em cima. Tem gente que se torna orgulhoso, começa a se achar tanto, não é? E aí as pessoas começam a comentar. O grande problema nosso é que a gente comenta não para quem de fato, não é? A gente precisaria comentar para a pessoa, para ela, ó, você, depois que está aí, está acontecendo isso e isso com você e tal, e eu gosto muito de você, mas desse jeito não está dando. Eu quero falar com você, é assim que a gente resolve as coisas e ajuda as pessoas. Ah, mas não adianta. Se adianta ou não adianta, você não sabe, só vai saber falando. E se você falar, pode adiantar, você vai ajudar a pessoa. O único jeito de ajudar é assim. Eu encontrei na internet, alguém me mandou, um discurso do Barack Obama, ele falando de dentro de uma mesquita muçulmana. Ele estava fazendo um discurso, e ele ali disse algumas coisas muito interessantes. Ele começou o discurso dele fazendo uma declaração bombástica. Para quem conhece um pouco da história dos Estados Unidos e daquela nação, como ela surgiu, baseada na liberdade religiosa, uma nação cristã, ele começa dizendo, o que quer que nós tenhamos sido, nós não somos, no passado, nós não somos mais uma nação cristã. Uau! E eu pensei, onde ele quer chegar? Barack Obama, ele é muito inteligente. E ele sabe discursar. Aliás, ele chegou na presidência sabendo usar a internet, não é? E ele é muito inteligente. Um homem muito inteligente. Ele sabe falar, se dirigir às pessoas. E ele diz assim, nós não somos mais uma nação cristã. E aí ele diz assim, pelo menos, não somente uma nação cristã. Ele diz, nós somos também uma nação de judaica ou de judeus. Nós somos também uma nação muçulmana. Nós somos também uma nação de budistas. Nós somos também uma nação de hindus. Somos também uma nação de descrentes. É o que ele falou. E eu pensei, uau, é verdade. Porque quando você vai aos Estados Unidos, você vê que tem uma diversidade religiosa muito grande. E ele começou a dizer, bem, nós não somos uma nação cristã, nós somos uma nação pluralista, nós temos aqui gente de tudo quanto é crença, não somos só cristãos, temos gente muçulmana, judia, nós temos gente descrente, gente que é ateu. E ele disse, e se nós fôssemos dirigir a nação, os Estados Unidos, através do cristianismo, a gente usar o cristianismo de quem? E ele citou 2 líderes religiosos lá dos Estados Unidos. A gente ia usar o cristianismo do James Dobson? Ou será que a gente iria usar o cristianismo do Al Sharpton, que é um pastor negro americano? Eles têm linhas diferentes de cristianismo. Ele ia dizer, ele disse, se eu fosse dirigir a nação, os Estados Unidos, através do cristianismo, eu ia usar o cristianismo de quem? Porque tem vertentes religiosas cristãs diferentes. E se eu fosse usar um texto bíblico, ele disse no discurso dele, que texto bíblico será que eu usaria? O Sermão do Monte, ele disse que é tão radical que colocaria, eu tenho que voltar ali, que colocaria o nosso sistema de defesa do país em risco. Eu pensei, uau, por que ele está dizendo que o Sermão do Monte é tão radical que colocaria o sistema de defesa nacional em risco? E eu pensei comigo, é que no Sermão do Monte Jesus diz algumas coisas realmente radicais. Ele diz, por exemplo, se alguém bater no seu rosto do lado direito, ofereça o lado esquerdo. E pensando em termos de segurança nacional de uma nação, alguém invade os Estados Unidos pelo Ocidente, ele ia ter que dizer assim, por favor, invadam o Oriente também. É ou não é? E eu pensei, ele é inteligente, muito inteligente. O cristianismo de quem eu ia usar? Faz sentido ou não faz?
Faz sentido o que ele falou ou não faz? O Sermão do Monte, que texto bíblico eu exalto, o Sermão do Monte é muito radical, colocaria o sistema de defesa nacional em risco? E eu pensei, uau, faz sentido o que ele está falando. Ele diz assim, bom, por exemplo, todos nós conhecemos a história de Abraão, isso está no discurso dele. E a gente sabe que Deus pediu para Abraão para sacrificar o seu filho Isaque para demonstrar a sua fé. E ele continua dizendo, e ele diz assim, mas nós conhecemos a história e sabemos que Abraão levou Isaque para cima do monte e que no momento exato, na hora H, quando ele estava para matar Isaque com a faca na mão, Isaque deitado sobre o altar, naquela hora, Deus interveio e ele não precisou matar o filho dele. Ele disse. Aí ele disse assim, agora vamos imaginar que nós que estamos aqui dentro dessa mesquita muçulmana, ao sairmos daqui, ali na rua, de repente a gente visse em cima da laje de uma casa, Abraão com seu filho Isaque deitado em cima de uma mesa, e Abraão com uma faca, pronto para matar o Isaque, o que a gente faria? Ele disse, no mínimo nós chamaríamos a polícia, e a gente ia exigir que a guarda do Isaque fosse tirada da mão do Abraão. E eu pensei, uau, de novo. É inteligente ele. Faz sentido. Aí ele diz, isso por quê? Isso porque nós não ouvimos o que Abraão ouvia. Nós não vemos o que Abraão via. E ele completa a frase dizendo assim, então, o melhor que nós podemos fazer é agir de acordo com aquelas coisas que todos nós vemos e todos nós ouvimos. E como ele estava se referindo ao 11 de setembro, quando pessoas radicais por causa de religião entraram com aviões nas Torres Gêmeas e fizeram aquele estrago, ele diz, é melhor todos nós agirmos pelo que nós vemos e ouvimos. Porque Abraão, ele via e ouvia coisas que nós não vemos e nós não ouvimos. Está certo ou errado isso que ele falou? Silêncio. Tem alguém aqui dentro? Bater aí na porta? Você ficou em dúvida, ficou ou não ficou? Olha que discurso maravilhoso, não é? Para a gente saber se o Barack Obama está certo, a gente tem que ir na Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18. E antes da gente ler isso aqui, eu quero contar para você o seguinte. Paulo aqui, ele dá uma receita para a gente nunca desanimar. E eu já vou apresentar Paulo para você. Se no Antigo Testamento, o grande sofredor é quem? Vou perguntar de novo. Se no Antigo Testamento, o grande sofredor foi quem? Jó. Não é isso que a gente fala? Precisa ter paciência de Jó para suportar isso. Sofrer igual Jó. No Novo Testamento, quem foi o grande sofredor? Foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. Ele foi o grande sofredor. Ele dá a lista do sofrimento. Ele era um homem perseguido por pessoas de fora da igreja. Ele era perseguido por gente de dentro do cristianismo também, do judaísmo. Paulo era um homem que aguentou uma série de torturas. Foi dado como morto, foi castigado, maltratado, preso. Paulo sofria um bocado. E Paulo dá aqui uma receita para a gente não desanimar, para mesmo que a gente fique doente, a gente ir se renovando a cada dia. Você gostaria de aprender essa receita ou não? E para o sofrimento da gente parecer bem pequenininho e passageiro. Gostaria ou não? Então vamos lá. Paulo disse, por isso nunca desanimamos. Ou ele não disse por quê ainda, mas ele disse que nunca desanimava. E ele era um sofredor. Receita de quem conhecia da coisa. Por isso, ele não disse ainda o porquê. Nunca desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que o nosso corpo se corrompa ou vá se gastando, contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito se renova a cada dia. Olha o que ele diz. Mesmo que o meu corpo vá se gastando, que eu vá ficando velho, que eu fique doente, mesmo que o meu corpo se estrague,
o meu espírito se renova a cada dia. Não é isso que acontece com a gente. Quanto mais abatido o corpo, mais abatida a alma. Mas ele tinha um segredo, ele vai dizer, diz por isso, ele não diz por que ainda, ele vai dizer. E ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, a sua tribulação, ela é leve e momentânea? Ou ela parece pesada e interminável? Ele diz que é leve e momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele diz ainda que essa tribulação, os problemas que a gente passa, eles ainda têm um resultado de glória acima de toda comparação. É assim para você? Agora ele vai dizer o segredo. Porque nós não atentamos, não olhamos para as coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos, porque o que nós vemos dura pouco e o que nós não vemos é eterno. Qual era o segredo de Paulo? É que ele não olhava para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos. E a gente acabou de descobrir que o apóstolo Paulo pensa completamente o contrário do Barack Obama, o mais influente do mundo em 2009, ou quem sabe hoje. Porque o Barack Obama diz assim, é melhor nós todos não por aquilo que nós vemos e ouvimos, porque nós não vemos e não ouvimos as coisas que Abraão via e ouvia, mas Paulo diz, porque nós não olhamos para as coisas que vemos, nós olhamos para as coisas que nós não vemos, porque o que nós vemos dura pouco e o que nós não vemos é eterno. E esse é o segredo de tudo. Olhar para as coisas que a gente não vê. E que coisas que a gente não vê? Na verdade, Jesus enfatizou isso aí. Paulo enfatizou isso. Essas coisas que Paulo falou fazem sentido, porque Jesus sempre disse assim, não acumulem tesouro na terra, onde a prata e a ferrugem corroem, acumulem tesouro nos céus. Lá em João 15, Jesus diz assim, vocês não são do mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês. Vocês não são do mundo. E saibam de uma coisa, o servo não é melhor que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, porque vocês estão me seguindo. Jesus está dizendo assim, esse mundo aqui é um mundo de problemas. Aqui a traça, a ferrugem acabam com as coisas. Não gasta tempo acumulando coisas aqui, gasta tempo com as coisas do céu, porque esse mundo não é o seu mundo, existe um outro mundo, um mundo paralelo a esse, acontecendo ao mesmo tempo que o nosso. Enquanto nós estamos aqui, esse mundo está acontecendo. Por exemplo, se nós pudéssemos enxergar hoje esse mundo paralelo, esse mundo espiritual que está aqui ao nosso redor, o que a gente veria aqui dentro? Anjos. Eu costumo dizer que essa igreja, ela é bem alta, cabe os anjos de todos nós aqui, ainda voando assim, aqui dentro. É uma coisa maravilhosa. Quando eu olho para ela, toda vez eu penso nos anjos que estão aqui dentro. E a gente não acredita muito em anjo, não é verdade? Se alguém estiver contando uma história e dizer assim, e de repente ele desapareceu, a gente diz assim, história de anjo. É ou não é? A gente não acredita muito desse negócio de anjo. Mas se alguém começar a contar a história de um endemoniado dentro da igreja, ou fora, e dizer que, olha, mas ele andava pela parede, corria o teto, eu nunca vi igual, e você arregala o olho e diz, ai meu Deus, que coisa terrível. Você acredita no diabo, mas não acredita no anjo. É verdade ou não é? A gente está muito mais propenso, mas ninguém há de negar que existe um mundo espiritual ao nosso redor. A Bíblia nos fala desse mundo espiritual, e existe um véu que encobre os nossos olhos de ver esse mundo espiritual. Quando a gente olha para a Bíblia, para o Gênesis, abre comigo lá no meu livro predileto, no Gênesis, vamos descobrir uma dimensão diferente. A gente já olhou aqui a história da criação no Gênesis, Adão e Eva, mas vamos olhar agora sobre esse aspecto do mundo espiritual. Olha só, quando Deus cria o homem e a mulher, e depois a serpente chega para conversar com o homem e que a mulher, com o homem e a mulher. E em Gênesis capítulo 3, no verso 5, a serpente diz assim, sabe por que Deus não quer que vocês, ela tinha dito, vocês comam das árvores do jardim, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela diz assim, no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Em outras palavras, Satanás estava dizendo para Adão e Eva, dizendo assim, vocês não sabem, mas vocês são cegos.
Os olhos de vocês precisam ser abertos para vocês serem como Deus. Vocês precisam ser como Deus, conhecer a vida inteira como ela é. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Satanás é um mentiroso, eu já disse para vocês, porque ele tem que colocar um pouco de coisa boa junto com o ruim. Eles já conheciam o bem, eles iam passar a conhecer o mal agora. Mas ele não podia dizer, é porque vocês, quando vocês comerem, vocês vão conhecer o mal. Não, ele não podia dizer isso. Ele tinha que colocar o bom junto, né? Por isso que ele coloca sempre, nas piores coisas do mundo, muito prazer, para que você sinta prazer. Ninguém diz assim, eu vou agora me tornar um drogado. Não, ele começa a fumar o primeiro cigarro, depois ele vai para o primeiro de maconha, depois ele dá uma cheiradinha. Ninguém fica viciado em pornografia de uma hora para outra. Não, ele começa os sites e tudo, e daqui a pouco ele não pode viver sem isso. E hoje isso é vício, porque tem clínicas para tratar de gente que é viciada em pornografia. Ninguém abre a janela e diz, hoje está um belo dia para adulterar. Não, você começa num bate-papo, numa sala de bate-papo com uma pessoa do sexo oposto, e é só amizade. Sabe como é que é? Mas você é casado, até o dia que você encontra com essa pessoa de fato, e você diz, ela é irresistível, e ela é irresistível até o dia que todo mundo descobre, e aí a sua vida se arruina toda, se arruina um casamento. O diabo sempre mistura coisa ruim com coisa boa, e diz, os olhos de vocês vão se abrir, porque na realidade, ele estava dizendo uma verdade coberta de mentira, porque os olhos dos dois eram mesmo cegos para o mal. Eles não conseguiam enxergar o mal, eles só conseguiam enxergar Deus. Mas nessa época, eles se encontravam com Deus todos os dias, de tardezinha, face a face com Deus. E eles viam a Deus pessoalmente, eles se encontravam com Deus pessoalmente, eles tinham um encontro com Deus. Então eles enxergavam o mundo espiritual, mas eles eram cegos para o mal e para o pecado. E a Bíblia diz, continuando aqui em Gênesis, no verso 7, depois que eles comem o fruto, diz, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Ou seja, eles que eram cegos para o mal, abriram os olhos, e eles começaram a enxergar o pecado, e o mundo de pecado, mas agora eles ficaram cegos para o mundo espiritual. E eles não enxergavam mais Deus pessoalmente, eles não podiam ver a glória de Deus, porque eles estavam envoltos em pecado, eles não podiam se deparar com a glória de Deus. Por isso Deus ocultou dos olhos do ser humano o mundo espiritual. E nós não vemos o mundo espiritual, embora ele esteja aí ao nosso redor. Eu penso que Deus nos poupa de algumas coisas. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus expulsou de uma mulher endemoniada 7 demônios. Ele expulsou de um endemoniado gadareno uma legião de demônios. E isso quer dizer que se a gente visse o mundo espiritual, você e eu, nós íamos andar na rua e ver uma pessoa carregando uma legião de demônios, outra carregando 7 demônios. A gente ia enxergar essa guerra espiritual que acontece o tempo todo, esse conflito entre o bem e o mal, ele ia estar na nossa frente. E eu imagino que se nós tivéssemos os olhos abertos para o mundo espiritual, nós teríamos aqui dentro uma visão do que está acontecendo agora, porque o Senhor Deus tem que respeitar a liberdade de escolha das pessoas. E tem pessoas que trazem para dentro do templo o inimigo e anjos maus. Tem gente que vem para dentro da igreja, mas diz assim, eu tenho lugares do meu coração onde Deus não vai entrar, eu guardo isso para mim. E quando você guarda esse lugar, diz assim, aqui Deus não mexe, eu gosto disso, eu não quero que Ele entre aqui. E tem pessoas que vêm obrigadas para dentro do templo. Tem gente que vem para passear dentro do templo. Tem gente que vem para dizer assim, aquele meu amigo chato vive me convidando para eu ir, e eu não tive como escapar, hoje eu tive que ir. E aí não tem jeito, você está aí com ele, e de repente Deus quer falar com você, mas você está resistindo, porque desde que você entrou aqui, você diz assim, eu quero ver o que esse cara tem para falar para mim. A mim ele não convence, e eu não tenho preocupação nenhuma de convencer você, porque enquanto eu falo, Deus traduz para o seu coração aquilo que você precisa. É Ele quem coloca dentro da sua alma o que você precisa. Muitas vezes Ele tem que anular alguma coisa que eu fale, para que você
possa ser alcançado por Ele, e Ele chega no seu coração, e Ele chega na sua alma. Mas nesse momento, existe um grande conflito aqui, o Espírito de Deus tentando alcançar a sua alma, e no fundo do seu coração, tentando alcançar a sua mente, tentando tirar de lado o seu racionalismo, tentando tirar de lado aquilo que impede você de olhar para Deus com fé, e de aceitar a Deus e o amor dEle, e a graça de Jesus na sua vida. Então, existe uma guerra aqui, o Espírito Santo tentando tocar a sua vida, a sua alma, mexer nos lugares que você guardou e que você protegeu para você, para o inimigo, para que ele tome conta. Deus está tentando aí, existe uma guerra sangrenta por você. É por isso que muitas vezes você está dentro do templo e você é tocado pelo Espírito, e você diz, meu Deus, eu vou seguir esse caminho, e você acabou de sair daqui, você encontra com pessoas ligam para você, entra em contato, você chega na sua casa e de repente você diz assim, não, dá a impressão que a igreja é um mundo e aqui fora é outro mundo, lá eu tenho vontade, lá eu tenho poder, mas aqui eu não tenho poder, aqui eu não quero, eu vou viver a vida que eu estou vivendo. É o grande conflito. Deus tem lutado por você desde o primeiro dia que você pisou aqui, se você está aqui há vários dias, se você está frequentando aqui, ou Deus está lutando por você a partir de hoje, se esse é o primeiro dia, se essa é a sua segunda noite que você está aqui, Deus está aí. Existe todo um mundo espiritual ao nosso redor. A Bíblia algumas vezes tira esse véu para que a gente possa ver. Enquanto nós estamos aqui, atos que nós tomamos aqui, vivendo essa vida, nesse mundo espiritual outras coisas estão acontecendo. Por exemplo, você já viu a descrição do nascimento de Jesus? Já viu ou não viu? Você está lendo lá, vou tirar, pronto. Se eu dissesse, vamos encenar o nascimento de Jesus, eu ia trazer aqui para frente o quê? Uma manjedoura, o que mais? Um nenezinho, uns animaizinhos, é ou não é? Essa é a visão humana do nascimento de Jesus. É o que estava acontecendo no mundo físico enquanto Jesus nascia. Mas a Bíblia diz, enquanto Jesus nascia, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Dá uma olhada, agora nós vamos poder ler o que está escrito lá. Apocalipse 12:1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma mulher, a mulher representa quem? A igreja. Essas 12 estrelas, quem são? Os 12 discípulos de Jesus. Essa mulher, vamos ver como é que ela é apresentada agora. Que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher está grávida. A igreja está prestes a ver nascer o Filho de Deus, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo de Cristo. Agora, enquanto essa mulher está aí, enquanto a igreja está para dar a luz a Jesus, o que é visto também? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Quem é esse dragão tremendo? Satanás. E o que é 1/3 das estrelas que ele arrastou? Os anjos que ele convenceu lá no céu e que ele arrastou. Ou seja, Deus está dizendo assim, sabe o que acontece? Enquanto Jesus estava nascendo aqui na manjedoura, aquele bebezinho, os animais do lado, aquela cena bucólica, no grande conflito entre o bem e o mal, no universo, no mundo espiritual, Satanás, o grande dragão com o poder capaz de arrastar 1/3 dos anjos para a terra, ele estava tentando destruir Jesus. Por isso que Deus tinha que cuidar do negócio, dizer assim, vão agora para o Egito. E aí Herodes foi e mandou matar os meninos, e ele estava salvo lá no Egito. Por isso Deus tinha que dizer para os magos que foram visitar Jesus, voltem por outro caminho, porque Herodes está perseguindo o menino, porque Herodes tinha dito, volte aqui, me avisem quando vocês encontrarem, vai por outro lado, porque ele está querendo matar. E Deus tinha que dirigir, porque o dragão, a serpente, ele estava tentando matar Jesus, antes que ele conseguisse o feito dele, antes que ele conseguisse morrer por nós, para nos salvar. Era isso que estava acontecendo. Enquanto você e eu vivemos aqui nesse mundo, existe todo um universo cósmico ao nosso redor. E nesse mundo,
nós nascemos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos ver o que acontece ao nosso lado. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual ao nosso lado, mas ele está acontecendo. E Deus nos chama para nós enxergarmos o que está acontecendo. Deus está do mundo espiritual tentando falar conosco. Ele está querendo falar com você. Ele fala com você através da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você diretamente. Deus fala comigo pela Bíblia. E você abre a Bíblia e Deus fala com você. Para você hoje, nos dias de hoje. Deus fala. Com quantas pessoas aqui Deus fala através da Bíblia? Quero ver a mão erguida. Amém. Deus quer falar com você através da Bíblia. Deus fala com você através das pessoas. Deus fala com você através de eventos, das circunstâncias. Às vezes você está tentando fazer um negócio de um jeito e não dá certo. Deus diz, você não entendeu ainda que eu não estou deixando acontecer assim. Às vezes você está pedindo para acontecer de um jeito, Deus não deixa acontecer. Você reclama de Deus e reclama para um e vai e pede oração aqui, pede oração ali, ora por mim. Por quê? Porque você está tentando que Deus faça o que você quer. Você não quer se colocar na mão de Deus. Deus está tentando falar com você. Deus fala com você através da sua mente. Há um tempo atrás eu fui impressionado para impactar uma pessoa com a palavra de Deus. E eu fui e conversei com ela e orei com ela. A primeira reação dela foi ficar brava comigo. E era uma pessoa muito conhecida minha. Depois de uma semana, essa pessoa me passou uma mensagenzinha no celular dizendo assim: eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Ora por mim, porque eu estou buscando mais a Deus. Mais uma semana ele disse: ora pela minha família, que eu estou botando minha família toda para buscar a Deus. A gente está buscando a Deus com força, com perseverança. Passou uns 3 meses e ele estava vivendo uma outra vida buscando a Deus. E aí um dia eu fui visitá-lo. Ele disse, com lágrimas nos olhos: você não acredita o que aconteceu comigo. Você sabe que eu tenho passado uma vida de muitas dificuldades. Tenho pedido para Deus respostas que não vêm. Na semana passada eu cheguei em casa de noite, cansado do trabalho, já devia ser umas 10 horas. E eu conversei com a minha esposa, a gente ficou sentado, ela estava deitada, e eu conversando com ela e tudo. E quando foi lá para as 11h30, eu falei, quer saber de uma coisa? Antes de dormir eu vou tomar um banho. E ele disse assim, sabe que naquele dia eu senti um negócio assim, sabe de uma coisa? Eu vou ler a Bíblia antes de tomar banho. Leu a Bíblia? Pediu para Deus falar com ele através da Bíblia. E aí ele foi ler um texto, estava escrito lá um negócio de banhos, eram banhos cerimoniais. E ele leu e diz assim, como é que eu vou, o que eu vou aproveitar desse negócio aqui? E de repente veio uma vontade no meu coração, ele disse, eu vou tomar um banho antes de dormir, e vou pedir para Deus me purificar, e eu vou orar para Deus. Parece maluco, não parece? E ele foi. Ele falou, eu tomei um banho como eu nunca tomei. Eu fui dedicando cada parte do meu corpo para Deus e pedindo para que aquele banho me purificasse. Quando eu saí, deitei na cama, já devia ser 00:30 e pouco. De repente meu celular deu um sinalzinho assim que tinha chegado mensagem. Minha esposa já estava dormindo e disse assim, escuta, atende o telefone, tem alguém mandando mensagem. Eu digo, imagina, essa hora da noite eu não vou nem olhar. Olha, vai que alguém que está precisando de ajuda, sei lá, algum parente. Tá bom. Pegou o óculos, pegou o celular, olhou. No celular estava assim, uma mensagem grande. Ele começou a ler dizendo, sai aqui para fora, que eu quero te mostrar um negócio. Ele disse que levou um susto, o coração bateu, agitado naquele momento, ficou arrepiado, desconfiado, e foi devagarinho, olhou pela fresta da porta, não tinha ninguém na rua. Ele saiu, olhou, uma lua cheia bem bonita. Ele lembrou de ler o resto da mensagem, olhou e disse assim, olha para essa lua lá fora. Está vendo ela? Eu sou o mesmo que criou essa lua. E eu realizo na sua vida aquilo que você não pode realizar. Assinado, Deus. Tentou retornar para o número inexistente. Número inexistente. Deus fala até pelo celular.
Deus fala das maneiras mais estranhas, diferentes. Com quem aqui Deus já falou de uma maneira bem diferentona, assim, estranha? Quero ver. Ergue a mão. Ergue bem alto assim para eu ver. Isso. Amém. Deus está tentando falar com você e comigo. Mas sabe quando você enche a sua cabeça de porcaria? Enche do lixo da internet, enche do lixo da TV, você enche o seu corpo do lixo da comida que você come. Como é que Deus vai falar com você? Ele fala, mas você não percebe, você não entende, você não compreende, você não apreende. Deus pegou Moisés e disse: Moisés, eu quero que você faça para mim um santuário. Faz o santuário e eu vou mostrar para você um modelo. Olha esse modelo, eu quero que você faça esse santuário igualzinho ao modelo que eu vou te mostrar. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E é daqui que o nosso assunto ganha uma dimensão cósmica agora. Como? Eu quero que você abra comigo o livro de Hebreus. Hebreus. Está lá mais no finalzinho da Bíblia. E olha só o que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 4. Presta atenção. Nós vamos ler uma sequência de 3 textos especiais. E Deus vai revelar uma coisa maravilhosa, tremenda para nós. Do mundo espiritual. Não desse mundo, mas do mundo espiritual. Enquanto nós estamos vivendo aqui, o que está acontecendo no mundo espiritual? Verso 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o nosso grande sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Esse eu tenho que ouvir forte. Quem é o sumo sacerdote? Jesus, que penetrou os céus. Conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Espera aí, ele está dizendo o seguinte, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas que ele entrou aonde? Nós lemos aqui, que penetrou os céus. Espera aí, será que ele está querendo dizer que tem um santuário lá no céu? Ele disse que ia dar para Moisés um modelo, e que Moisés ia ver o modelo e ia construir aqui na terra um santuário igual ao modelo que ele tinha visto. E diz que Jesus entrou no céu. Ainda não está claro. Bom, a Bíblia tem que se explicar. Capítulo 7 de Hebreus, verso 23 em diante. Presta atenção. Ora, está falando dos sacerdotes da época ali de Jesus, não é? Ora, aqueles que são feitos sacerdotes, são feitos sacerdotes em grande número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, ele está dizendo, quando se elege sacerdote, tem que eleger vários, porque um morre, outro morre, então tem que ter um monte de sacerdote. Este, no entanto, Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Opa, para sempre é quanto? É daqui em diante ou para sempre para trás e para frente? Para trás e para frente. Bom, vamos lá, continuando. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é eterno e ele vive sempre para interceder por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, por seus próprios pecados, ou seja, o pecado do sacerdote, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui está dizendo esse texto que ele foi o cordeiro e que ele é também o quê? Sumo sacerdote. Agora vamos ler o 8:1. Ora,
o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Opa, está dizendo um pouco mais aqui, não está? Que ele foi, e ele é sumo sacerdote, se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Lá dentro do santuário, do tabernáculo de Israel, a arca era chamada de quê também? Quem lembra? Eu disse aqui um dia desse, trono de Deus, lembra? O Senhor que se assenta sobre os querubins, o trono de Deus. Aqui está dizendo que Jesus entrou nos céus, se assentou à direita do trono de Deus, como ministro do santuário. Opa, lá no céu tem um santuário? Que diz mais? E do verdadeiro tabernáculo, opa, que o Senhor erigiu e não o homem. Será que lá no céu tem um santuário que é verdadeiro, erigido por Deus, diferente do santuário que Moisés construiu aqui? É isso que está dizendo aqui ou não? Mas não está muito claro não, tá? Você acha que está claro ou não está? Será que mais claro do que isso é impossível? Verso 5. Os sacerdotes aqui, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, porque diz ele: vê que faças as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Último verso, é o 9, 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Opa, ele está dizendo que o santuário daqui era figura das coisas que se acham nos céus, e que elas eram purificadas com aqueles sacrifícios. E continua dizendo: mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quer mais claro que isso? Cristo não entrou no santuário daqui da terra, mas ele entrou no santuário do céu, do qual esse aqui é figura. Uau! A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que o santuário que Moisés construiu aqui na terra, ele era só uma cópia do santuário verdadeiro lá no céu. Agora viaja comigo, pensa comigo, raciocina comigo, porque Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, vivendo na eternidade, no seu trono, no seu santuário, onde ele domina o universo, e de repente Deus resolve criar o planeta Terra, e o pecado entra aqui, existe uma emergência, e Deus, de lá de cima, do quartel-general do universo, Deus manda Moisés construir uma base do quartel-general. E Deus diz: Moisés, vamos construir uma base do meu quartel-general do universo aqui na terra, para que eu possa ensinar o homem como é que Deus funciona, e como é que é o amor de Deus, e como é que funciona a graça e a misericórdia de Deus. E Deus mandou de lá de cima do santuário construir uma base aqui na terra, o santuário terrestre, igualzinho ao santuário do céu. E você vai ver, a partir da semana que vem, que o santuário de Israel se transforma numa profecia bíblica, e que a gente começa a olhar esse santuário como uma linha do tempo. E existe uma profecia na Bíblia, é a maior profecia de todas, que coloca o santuário na linha do tempo e mostra Jesus a cada parte da história do mundo, desenvolvendo o seu ministério como cordeiro, como sacerdote, como sumo sacerdote e como juiz. E o ritual do santuário mostra em que época do mundo nós estamos
E quanto tempo aproximadamente falta para esse mundo terminar e para as coisas se consumarem? E dentro desse cenário vai aparecer o clamor da meia-noite. A Bíblia é mesmo maravilhosa. Eu queria que você olhasse algumas outras evidências tremendas. A Bíblia disse que o santuário da terra era figura das coisas do céu. Que móveis tinha lá no santuário de Israel? Que móveis que tinha lá dentro? Você lembra comigo quais eram os móveis? Nós olhamos no começo, né? No pátio tinha altar e pia. No lugar santo, o que tinha? Tinha a mesa com os pães, os 7 castiçais, o castiçal com 7 lâmpadas e o altar de incenso. Vamos parar por aqui. Vamos dar uma olhada no Apocalipse. O que João viu. Presta atenção. Apocalipse 4, 5 e Apocalipse 8, 3. Eu queria tomar tempo para... Você já está abrindo a Bíblia, né? Vamos ler, vai. Eu escrevi ali o que João viu, mas presta atenção. Apocalipse 4, 5, é o último verso, livro da Bíblia, né? 4, 5. Primeiro vamos ler o 4, 5. E olha o que diz aqui. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos. Será que João estava tendo uma visão do santuário do céu? 7 tochas de fogo? Está meio distante, né? Dá a impressão que não é não, né? Vamos completar, porque o livro do Apocalipse é um todo. Vamos dar uma olhadinha no Apocalipse 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Opa! Ele está vendo isso no céu. Um anjo que ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. É um altar de ouro diante do trono de Deus. O altar de incenso ficava na frente do véu que separava o santo do santíssimo. E o que tinha lá dentro do lugar santíssimo? A arca. E a arca era chamada de quê mesmo? Do trono. Será que ele está vendo isso mesmo? Vamos dar uma olhada, Apocalipse 11, verso 19. Você já está com a Bíblia aberta mesmo? Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Não tem coisa mais aberta, mais declarada do que isso, porque aqui está dizendo, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. Deus tem um santuário no céu, e foi vista a arca da aliança. Opa, então espera aí, porque a arca da aliança está dentro desse santuário que está no céu. E o que tem dentro da arca da aliança? A vara de Arão que floresceu, o pote com o maná, e tem também a lei de Deus que está lá. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraivada. Deus está dizendo para você e para mim, enquanto você está vivendo nesse mundo, Jesus está fazendo alguma coisa lá naquele santuário do céu. Jesus já veio aqui na terra e morreu. Porque o pátio do santuário do céu é a terra. Lembra? No santuário não podia chegar o povo só podia chegar no pátio, quando eles matavam o cordeiro, e o cordeiro era morto. Depois quem ia para dentro do santuário? Só o sacerdote. E para o lugar santíssimo só o sumo sacerdote. Jesus já veio aqui nessa terra e morreu. Nós estamos restritos à terra. E aí Jesus, em algum momento, ele foi para o santuário do céu, no lugar santo. Em algum momento ele foi para o lugar santíssimo. O que será que está acontecendo nesse santuário do céu agora, nesse momento? Em que momento da história do mundo nós estamos? E Deus está olhando para você e para mim e está dizendo assim:
eu estou vivo, eu estou aqui no mundo espiritual, tentando tocar a sua vida, tentando tocar você, tentando falar com você, eu estou tentando tocar o seu coração, a sua alma, eu estou tentando trazer você para junto de mim. Enquanto isso, o inimigo continua fechando os seus olhos agora, porque ele abriu os seus olhos para o mundo natural, para o pecado, e ele fechou os seus olhos para o mundo espiritual, e agora ele não quer que você enxergue o mundo espiritual. Por isso ele toma o seu tempo, por isso ele põe um monte de coisas para ocupar a sua vista, por isso ele põe um monte de coisa para ocupar o seu tempo, o seu ouvido. Você tem o tempo todo som na sua cabeça, é música, é a TV para distrair você, para ficar um barulhinho na sala, é verdade ou não é? São 2 fones de ouvido, é um monte de coisa tomando conta do seu tempo, da sua cabeça, e Deus está desesperado querendo falar com você, mas Ele não consegue. Deus fala com você e comigo, mas você precisa silenciar, pedir, clamar e ouvir a voz de Deus falando com você. Sabe que algumas vezes a gente, como pastor, pensa assim: será que as pessoas estão ouvindo o que a gente está pregando? E outro dia eu fiquei tão feliz quando um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, eu comecei a buscar a Deus daquele jeito que você está falando assim. Sabe aquele negócio de cantar, de confessar os pecados, aquele negócio de orar por pessoas. E eu tenho feito mais, pastor, eu tenho orado a Deus, dedicando os meus olhos, boca, o meu corpo. E pastor, Deus começou a falar comigo de uma maneira diferente, o meu coração está fervendo de amor, porque eu estou vendo Deus se correspondendo comigo, e Deus está me dando força para vencer coisas que eu não conseguia vencer antes. E Deus coloca assim no meu coração, quando eu ouço coisas como essa, um alento. Ele está dizendo assim: o que você está pregando está adiantando, sim. Aqueles que querem, que me buscam, são esses que o Pai me dá. Eles virão a mim e de modo algum eu os lançarei fora, no meio de uma grande multidão. Deus tem os seus, aqueles que estão ouvindo, com quem Deus está falando. E Deus está dizendo: filho, eu acompanhei você desde que você era criança. Tenho acompanhado você, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu ouvi quando você tentou fazer a primeira oração para mim. Quando você nasceu, eu já estava lá, olhando você. Eu fico aqui esperando para dirigir a sua vida, e amo você como se fosse meu filhinho, minha criança, a vida inteira. Mas às vezes você não olha para mim. Muitas vezes você não liga para mim, não tem tempo para mim. Deus hoje tem um apelo para você. Ele está dizendo: filho, se você acha que eu não existo, que eu fui o Deus da Bíblia do passado, mas que hoje é diferente, saiba que eu estou agindo hoje, eu estou buscando você hoje, e tem gente ouvindo a minha voz, ouvindo o meu chamado, e tem gente acordando. O Pai tem tocado no coração dessas pessoas através do seu Espírito, e elas estão olhando para mim. Filho, só está faltando você, e eu estou aqui para alcançar você. E eu tenho um convite para você, um apelo. Pega o seu cartão de apelo. Você vai ler o seu cartão de apelo. Vai preencher o seu cartão de apelo. Você vai fazer, ao fazer isso, você vai simplesmente permitir com que Deus invada a sua vida. E você sabe, é um cartão de decisão, de entrega. Você vai pegar o seu cartão, enquanto eu canto a música, você vai trazer e vai colocar aqui na frente. E você, aí em cima, nas galerias, onde você estiver, preenche e passa para os cantos, porque eu tenho pessoal aí preparado para recolher o seu cartão. E isso é um compromisso seu com Jesus. Isso é você dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor tocando a minha vida, eu quero ver o Senhor, um Deus real, de verdade, que interage comigo. Fala comigo, Senhor. E Jesus vai tocar a sua vida. Jesus vai chegar em você aí. Agora a música vai tocar. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. Enquanto Ele toca o seu coração, você coloca aí o seu nome e traz para cá.
essa é a sua entrega. Esse é o seu momento com Deus. Cadê a música? Esse é o seu momento com Deus. E se Deus toca aí, você não tem como dizer não. Se Deus toca aí, você não tem como dizer amanhã, depois, não. Você não tem como dizer, Senhor, eu tenho vergonha de andar lá na frente ou de entregar o papel. Não interessa quem está do lado. Deus diz assim: ao nascer, eu ouvi você chorar, e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei, e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que te dei a mão, e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se você ainda precisa trazer o seu cartão, pode trazer. Desde que a gente ore, não tem problema. Se você precisa entregar aí, entrega, passa para o lado. Deus quer fazer uma revolução na sua vida e na minha vida. Você deixa? Quando você preenche o cartão e entrega, você diz assim: eu deixo, Senhor, faz. Agora eu queria dizer para você: se prepare para o que está para vir pela frente, para o que você vai conhecer, para a profecia a qual você vai ser exposto. Prepare o seu coração, porque a partir de agora nós vamos entrar num terreno maravilhoso, e Deus vai nos transportar para uma outra dimensão do conhecimento da Bíblia, por favor, e do conhecimento dele também. Feche os olhos, que eu quero entregar o seu coração e o meu para o Senhor. Senhor Deus, ó Senhor, toma a nossa vida, o nosso coração. Queremos, Senhor,
Não só saber que o Senhor existe, mas sentir a sua presença na nossa vida, a sua mão, o seu toque, ouvir sua voz, vê-lo, Senhor, ver esse mundo espiritual se movendo ao nosso redor. Toca a nossa vida, Senhor, com o seu poder e com a sua graça. A vida de cada filho seu, a minha vida. Eu entrego todos nas suas mãos, Senhor. Porque nesse mundo espiritual que se move ao nosso redor, com anjos bons, anjos maus, com o grande conflito, com o inimigo lutando pela nossa alma, todo aquele que se coloca do seu lado está protegido, guardado, resguardado. O Senhor nos diz lá no Salmo 139:5: Tu estás diante de mim e por detrás de mim, e sobre mim estendes a tua mão. O Senhor está por todos os lados, nos cerca de todos os lados. Glória ao seu nome por isso. Ó Senhor, eu entrego a cada um dos seus filhos, aqueles a quem o Senhor tem chamado, nas suas mãos. Toma-nos, guia-nos e ajuda-nos a termos uma experiência pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.